Este discurso, proferido em 13 de maio de 1983 na Coreia, aborda a importância fundamental da vida religiosa e da indenização para a restauração do ideal original de Deus após a queda da humanidade. O pai inicia expressando preocupação com o declínio da vida religiosa em favor de assuntos práticos, destacando a necessidade de manter uma conexão espiritual constante. Ele critica a dialética hegeliana por não compreender a queda, afirmando que o conflito interno e externo na humanidade, mente versus corpo físico, mundo livre versus comunista, é uma consequência do pecado original e não uma condição primordial da criação. A partir daí, o discurso desenvolve o conceito crucial dos três filhos espirituais. Estes simbolizam os três arcanjos, Lúcifer, Miguel e Gabriel, que falharam em apoiar Adão e Eva, resultando na queda. Para indenizar essa falha, os membros devem conquistar três filhos espirituais que demonstrem lealdade e sacrifício total, criando uma base para a família, que permite o recebimento da bênção, casamento e a superação da realidade decaída. O texto delineia um processo de restauração que inclui um período de 3 anos para o estabelecimento dos filhos espirituais e um período de 7 anos para a família em si, visando a ascensão do status de filhos adotados para o domínio direto de Deus. Ele enfatiza que os filhos espirituais devem amar e servir os filhos físicos de seus pais espirituais, restaurando a falha do arcanjo. O discurso também aborda a interconexão entre indivíduo, família e nações no plano providencial, atribuindo papéis específicos a países como Coreia, Adão, Japão, Eva, Estados Unidos, poder, e Alemanha, técnica. O lar-igreja é apresentado como a prática essencial para que os indivíduos cumpram sua quota de 5% de responsabilidade na indenização e se conectem ao reino do céu. Finalmente, o pai ressalta a necessidade de amar os inimigos, não apenas individualmente, mas também nacionalmente, para forçar Satanás a recuar e estabelecer uma nova ordem mundial de unidade e amor, pavimentando o caminho para o reino do céu na terra. Sua própria vida é apresentada como o exemplo máximo de pagamento de indenização. Então vamos ao discurso. Capítulo 36. Três filhos espirituais, como uma base para a família. 13 de maio de 1983. Coreia. Uma coisa com a qual estou realmente preocupado hoje é o declínio da vida religiosa. Tal declínio tende a ocorrer quando assuntos práticos se tornam mais importantes para vocês. Eu estou muito preocupado sobre isso. Se você foca somente em atividades externas, sua vida religiosa enfraquece. Se sua vida religiosa declina, então você absolutamente não terá nenhuma assistência do mundo espiritual. E, eventualmente, você não terá nenhum relacionamento com o mundo espiritual, e nem o inverso. É essencial que vocês procurem assistência espiritual sempre que estiverem reunidos. De acordo com o princípio de criação, o relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico é como o relacionamento entre pais e filhos. Isto é verdadeiro sobre mim também. Vivendo uma vida como esta, eu sempre vou para um lugar silencioso para me preparar internamente. Desta forma, estamos treinando para retornar ao curso da mente original durante todo o tempo das 24 horas do dia. Sempre que capturo um peixe, eu assumo que o peixe veio de Deus e imediatamente o ofereço para ele. Eu sempre estou estabelecendo tais condições. Esta é a essência da vida religiosa. Estamos lutando contra Satanás. Devemos constantemente nos equipar nesta luta, verificando nossa motivação original. É necessário orar e praticar, se ajustando à motivação original. Uma coisa está muito clara, seja a partir do ponto de vista do princípio ou da visão das religiões tradicionais. Todos somos pessoas decaídas. Portanto, a dialética hegeliana está errada. Hegel, observando o conflito entre a consciência e o egocentrismo, ou a mente física, concluiu que essa luta existia desde o início. Ele assumiu que desde o início havia luta no mundo criado de Deus. Ele nunca entendeu o conceito da queda. Este se tornou o problema fundamental. A dialética hegeliana
nunca pressupôs uma humanidade original existindo antes da queda. Mas a realidade é que o conflito entre a consciência e a mente física veio por causa da queda, e, portanto, a queda foi a origem da luta. No início, não havia natureza contraditória na humanidade. Após a queda, se tornou essencial para nós conduzirmos uma vida religiosa a fim de manter o curso da mente original e atingir o padrão original de Deus. Você deve lembrar o conceito da queda. Dentro de cada indivíduo, a consciência e a mente física estão constantemente em luta. As definitivas extensões destes dois poderes em luta são o mundo livre e o mundo comunista, e também o espiritualismo e o materialismo. Sendo que a história humana começou com a queda, devemos retornar ao padrão da pessoa original que tem unidade perfeita entre mente e corpo. Somente com essa unidade absoluta e eterna, o mundo espiritual pode se unir completamente com o mundo terreno. A partir do ponto de vista do princípio, a humanidade estava originalmente destinada a estar no centro do coração de Deus, com absoluta unidade entre mente e corpo. Uma vez que você esteja no núcleo do coração de Deus, não pode haver nenhum desvio ou desunião entre mente e corpo. Portanto, você necessita lembrar o conceito da queda e deve compreender que você está vivendo em meio à realidade decaída. Então, quando chega o momento, você deve se separar da realidade decaída, iniciando a partir do nível individual, avançando para o nível de família, de clã, de raça, de nação e finalmente de mundo. Ao se separar do mundo decaído em cada nível, cada um de vocês deve estabelecer este fundamento absoluto como uma tradição. Do contrário, você se deparará com grandes problemas no futuro, porque este mundo é a realidade decaída. Não podemos alcançar Deus através de um estilo de vida mundano. Mais de 80% de nossas vidas é um reflexo da forma de vida satânica. A fim de retornar para a posição original, devemos compreender qual é nossa natureza e examinar a que grau nos acostumamos a essa forma de vida decaída. Então, devemos negar a forma de vida decaída. Do contrário, podemos ter que enfrentar a destruição de nossa própria vida. Vocês me compreendem? Neste mundo, todos os relacionamentos, tais como os relacionamentos entre irmãos e irmãs, pais e filhos, e entre nações, foram estabelecidos como resultados da queda. Relacionamentos entre filhos foram estabelecidos no fundamento da linhagem decaída, tendo se expandido aos relacionamentos familiares, e então para o clã, a tribo e a nação. Este é o motivo pelo qual devemos pensar sobre filhos espirituais. A absoluta necessidade de 3 filhos espirituais. Qual é o significado de filhos espirituais? Eles representam os 3 arcanjos de apoio. Sendo que Adão e Eva não puderam obter a cooperação e o suporte dos 3 arcanjos, Lúcifer, Miguel e Gabriel, a queda humana ocorreu. Devemos indenizar esta falha. Deste modo, 3 filhos espirituais simbolizam os 3 arcanjos. Eles devem estar na posição de servir Adão, até mesmo ao risco de suas vidas. Vocês estão na posição de Adão e Eva em relação aos seus filhos espirituais. Filhos espirituais devem criar uma realidade de coração e amor, na qual eles possam até mesmo dar suas vidas, sem restrições, pelos pais espirituais. Eles devem ser educados para que possam estabelecer tal relacionamento. Os 3 arcanjos foram criados para educar Adão e Eva, até estes filhos de Deus estarem suficientemente maduros de coração para se tornarem uma família. Após o casamento de Adão e Eva, os arcanjos poderiam ter recebido a permissão para se casarem. Entretanto, o arcanjo conhecido como Lúcifer caiu antes que isso acontecesse e trouxe a destruição do ideal de Deus. A fim de indenizar a falha de Adão em se unir com os 3 arcanjos, você deve primeiramente assegurar a posição acima daquela na qual a lei celeste foi violada, e então obter 3 filhos espirituais que podem dar suas vidas por você. Somente desta forma, a restauração de coração pode ser completada. Vocês entendem? É por causa deste processo de restauração que 3 discípulos de Jesus deveriam estar prontos para morrer pelo benefício de Jesus. Jesus era como o pai espiritual deles. Os discípulos eram como seus 3 filhos espirituais ou os arcanjos. Um arcanjo não tem direito de ter filhos,
Mas por causa da queda, o homem veio a se tornar um filho da linhagem do arcanjo, inseparável de Satanás. Portanto, a fim de recuperar a posição original, o céu permite que o homem tenha filhos espirituais, embora ele esteja na posição de filho arcangélico. Este é conhecido como o curso de Abel. Assim, antes de tudo, 3 arcanjos necessitam manter um padrão de unidade com você e apoiá-lo na preparação para a sua bênção. Este é o motivo pelo qual você não pode conduzir sua vida na igreja de unificação sem 3 filhos espirituais. Vocês me entendem? Sem 3 filhos espirituais, você não pode se colocar na posição de ter completo apoio de 3 arcanjos. Sua posição permanece na realidade decaída e você está suscetível à reivindicação de Satanás a qualquer momento. E também, os 3 arcanjos devem atender Adão e Eva por 3 anos, em total unidade, e eles devem sacrificar todas as coisas para ver o dia da bênção de Adão e Eva. Quando este período de 3 anos é superado, Adão deve receber a aprovação de Deus e dizer para os arcanjos, com o coração de Deus: por favor, deixe-me receber a bênção com meu cônjuge, sendo que cresci até a maturidade. Este é o princípio da igreja de unificação. É lógico que você não pode receber a bênção sem 3 filhos espirituais. É absolutamente impossível. Quem quer que se torne casado sem 3 filhos espirituais, permanecerá na realidade decaída. Bons tempos estão vindo. Você pode testemunhar até mesmo dando coisas da criação para as pessoas. Quando Jacó voltou para Esaú, ele deu dinheiro, coisas da criação, tudo. E então ele subjugou Esaú. Assim também nós podemos subjugar as pessoas e conduzi-las para o céu, utilizando as coisas da criação horizontalmente. Por esta razão, seremos materialmente abençoados. A Igreja de Unificação receberá tais bênçãos, que se tornarão a maior riqueza do mundo. Se você apenas tenta se tornar a pessoa mais rica do Japão, por exemplo, o mundo espiritual não o ajudará. Mas se você está convencido desta teoria e a pratica a fim de trazer muitas pessoas para o céu, você se tornará a pessoa mais rica do mundo. A menos que esta teoria esteja errada, você se tornará, a despeito de qualquer oposição, a melhor pessoa no mundo. O que quer que eu faça está na prática dos padrões deste princípio. Portanto, é absolutamente necessário ter filhos espirituais, ou não. No futuro, oposição e perseguição estarão superadas. Avós se tornarão netos, pais serão filhos, filhos serão pais. Todas as coisas serão completamente invertidas. Pessoas diferentes serão mestres. Satanás, que esteve sempre puxando a humanidade para o seu lado, será separado da humanidade para sempre. Ao invés, as pessoas retornarão para Deus e entrarão em seu reino. A fim de ver isto realizado, você deve reverter o curso, o qual é chamado indenização, e estabelecer uma parede impenetrável de lógica celeste para protegê-lo e separá-lo de Satanás. Após isso, você pode forçar Satanás a recuar. Esta é a verdade no curso de restauração. Portanto, sem 3 filhos espirituais, você não pode receber a bênção e conduzir adequadamente sua vida. Se isto ainda não está realizado, você deve rapidamente corrigir sua situação. Você deve fazer isso em 7 anos. Após estar casado, 3 arcanjos irão querer apoiar vocês como um casal. Até esse ponto, os 3 arcanjos, os filhos espirituais, somente haviam apoiado um indivíduo, mas não um casal ou uma família. Para criar um fundamento para esse apoio, um período de 3 anos é necessário. Vocês me entendem? O período de 7 anos para estabelecer uma família. Após você estabelecer esse fundamento, um casal pode se tornar uma unidade, para que os 3 filhos espirituais de cada cônjuge também se tornem uma unidade. Isto cria um fundamento de 8 pessoas. As pessoas na posição de arcanjos podem assim cumprir a condição através da qual se tornam uma unidade com os pais. Neste fundamento, os 8 membros da família de Adão e Eva e seus 3 filhos com suas esposas restaurarão a tradição da linhagem direta de Adão. Um homem e uma mulher que têm filhos espirituais estão unidos
e alcançam o padrão de ser uma unidade em amor verdadeiro. Então eles devem alcançar uma posição livre de qualquer espírito de rebelião contra Deus, embora suas vidas possam ter sido sacrificadas para Deus. Alcançando essa posição, eles podem entrar na verdadeira realidade de vida com Deus, e os 3 arcanjos entrarão na realidade de filhos adotados de Deus. Os 8 membros da família de Adão caíram na realidade de Satanás como seus filhos. Portanto, todas as pessoas decaídas têm a linhagem de sangue errada e não podem ser aceitas como filhos da linhagem de Deus. Elas somente podem alcançar a posição de filho adotado. Filhos na realidade de adoção devem se unir com seus pais no topo do estágio de crescimento e devem crescer a partir dali por 7 anos. Vocês ainda não alcançaram o nível de perfeição. Para entrar no domínio direto de Deus, você deve passar através do nível de perfeição. Este é o ensinamento do princípio. A família de Adão caiu do topo do estágio de crescimento. Portanto, você deve subir além desse nível como uma família. Este é o período de 7 anos para o estabelecimento de sua família. Como você pode se tornar um filho adotado? Primeiro, você deve se tornar absolutamente uma unidade com Adão e Eva, e não se rebelar contra o princípio. Então, você deve estabelecer o padrão de dar todo o valor de sua existência para Adão e Eva. Essa é a forma como você entra na realidade de filho adotado, e ao mesmo tempo, assegura a realidade de esposo e esposa antes da queda. Vocês me entendem? Porque a família de Adão caiu, o mundo inteiro também caiu. Por esta razão, você deve formar uma família que está unida com os pais espirituais e que vive pelo benefício da restauração mundial. A queda envolveu uma família de 8 pessoas, que foi tomada por Satanás em uma realidade fora do princípio. Quando pais espirituais e filhos espirituais se tornam uma unidade e escalam de volta o curso inverso da queda, os descendentes do arcanjo decaído serão separados dos descendentes do arcanjo na posição de filhos adotados. O anterior declinará e o posterior prosperará. Estas 8 pessoas devem se tornar uma unidade. Este é o princípio. Vocês entendem? Tendo se tornado uma unidade, você não deve declinar, mas deve seguir o caminho de sacrifício para o benefício da restauração mundial. Satanás caiu sacrificando os outros ao redor de seu próprio benefício, mas você deve se sacrificar para o benefício da salvação mundial. Satanás caiu, centrando em si mesmo, e destruiu o mundo. Portanto, você deve se sacrificar e salvar o mundo. Isto é lógico, não é? Este princípio é inabalável e imutável. Quando a família de 8 pessoas é organizada, o mundo será dividido em 2: o mundo das famílias decaídas e o mundo das famílias restauradas. Como cuidar de um filho? Depois disso, o que estes filhos espirituais devem esperar? Eles devem aguardar a vinda do bebê de seus pais espirituais, como se eles estivessem esperando pelo Senhor da segunda vinda. Vocês entendem? Estes filhos espirituais não devem se preocupar com qualquer outra coisa. A única coisa que eles devem esperar é que seus pais espirituais gerem e tenham um filho. Eles devem respeitar e reverenciar o verdadeiro filho, mesmo enquanto ele esteja no ventre da mãe. Arcanjos foram criados para respeitar, instruir e apoiar Adão e Eva. Desde o momento que o filho é concebido, os filhos espirituais devem amar e reverenciá-lo mais do que suas próprias vidas, esperando pelo dia de seu nascimento com o mais elevado padrão e a maior esperança de suas vidas. Além disso, após o nascimento, a menos que os filhos espirituais dediquem todos os seus recursos para o filho e sirvam ao filho, a propriedade no nível do arcanjo não pode ser restaurada. Porque 3 homens sábios do Oriente visitaram Jesus em seu nascimento. Como a condição mínima para Jesus ser conectado com o padrão do mundo, homens de espírito elevado vieram e ofereceram presentes para ele. Estes homens sábios foram os únicos que haviam esperado pelo Salvador, mesmo antes que Jesus fosse concebido. Uma vez que descobriram sobre o nascimento dele, eles sacrificaram todas as coisas e viajaram grande distância para que pudessem atendê-lo. Assim,
a aparição dos 3 homens sábios do Oriente está de acordo com o princípio. Mesmo Jesus, que foi seguido pelos 3 principais discípulos, teve que trilhar este caminho, sem considerar vida ou morte, por causa deste princípio de filhos espirituais. Sendo que as pessoas ainda não compreenderam este princípio, Satanás tem dominado este mundo, levando todas as coisas da criação à desgraça. Assim, o arcanjo que não amou adequadamente Adão e Eva, e nunca amou qualquer de seus filhos, é o próprio Satanás. A fim de restaurar uma realidade arcangélica, os filhos espirituais devem amar Adão e Eva, que são os pais espirituais, e seus filhos, mesmo quando ainda estão no ventre da mãe. Após o bebê nascer, os filhos espirituais devem continuar a ser responsáveis pelos filhos de Adão e Eva, até o dia de seu próprio casamento. Esta é a forma do princípio. Por exemplo, em minha própria família, não sou eu que devo educar meus filhos. 3 famílias devem cuidar de meus filhos. O nascimento do filho de seus pais espirituais carrega uma grande alegria e esperança que merece mais do que todo o universo. Você deve dar as boas-vindas para este evento, com mais alegria do que você sentiria em qualquer sucesso que tivesse. Com o passar dos anos, você deve assistir esse filho crescer e se casar, e então ajudar ele ou ela a se estabelecer. Cumprindo todas essas condições, você estará completamente separado de Satanás, centrado no padrão de perfeição, porque cumpriu a condição que o arcanjo não pôde cumprir, ou seja, amar verdadeiramente Adão e amar Caim e Abel. Não há outra forma para fazer Satanás retornar. Vocês sempre falam sobre restauração através de indenização, mas quanto vocês têm alcançado essa restauração? Isto é possível somente seguindo o princípio centrado no nível familiar que acabei de explicar. Portanto, filhos espirituais são absolutamente necessários. Vocês me entendem? Por este princípio, eu dediquei minha vida. Eu tenho lutado para fazer o espírito de nossa tradição alcançar o padrão de tradição nacional e até mesmo ir além disso. Eu tenho lutado para implantar esta tradição em todas as nações do mundo. Isto é o que estou fazendo no 3º curso de 7 anos. Vocês me entendem? Sendo que completei a bênção dos 6.000 casais, Satanás não pode se opor à Igreja de Unificação no mundo. A partir do ponto de vista espiritual, antepassados de todas as nações seguramente foram através de grandes dificuldades para chegar a este ponto, onde muitos puderam ser abençoados. Entretanto, alguém que recebeu a bênção poderia pensar: espero que possa me casar e ter uma família, para poder desfrutar uma vida feliz. Mas eu digo a vocês, isso nunca pode ocorrer desta maneira. Ainda há o mal e trágicos fundamentos e tradições que Satanás estabeleceu por toda a história humana. Discriminação racial, rompimento familiar, separação entre pais e filhos, vandalismo. Estes são alguns entre os muitos problemas que vocês devem digerir. Vocês mesmos devem estabelecer uma nova tradição na África e em outras partes do mundo como missionários da nação Eva, o Japão. Estas não são meramente as minhas próprias palavras. Elas se conformam ao ponto de vista do princípio. O estabelecimento de novas tradições não pode ser feito por uma única pessoa. É necessária uma nação representando a posição de Eva. Embora vocês estejam cumprindo importantes missões neste momento, é errado que vocês pensem que são grandes. Vocês não podem estar arrogantes sobre a ajuda que receberam do mundo espiritual. Ao invés, vocês devem estar gratos. Vocês devem trabalhar para cumprir a condição que a nação Eva deve encontrar, com a atitude de uma menininha. Desconsiderando a perseguição e tribulação que você encontre ao longo do caminho, enquanto exalta o espírito desta tradição, qualquer nação que se oponha a você será dividida. Todas as coisas que você venha a enfrentar serão divididas em um lado Caim e um lado Abel, porque Deus está trabalhando diretamente com você. Os Estados Unidos não é exceção. Ele agora está dividido ao meu respeito. O mundo está dividido em 2 partes também. Uma está colocada ao meu lado e a outra está contra mim. Cedo ou tarde, o lado satânico declinará e o lado de Deus prosperará. Não pense em propriedade.
podemos suplantar o nível no qual Adão e Eva caíram, centrados no arcanjo decaído, servindo e se unindo com os verdadeiros filhos. Isto envolve atravessar os 7 anos para alcançar a realidade do domínio direto celeste. Durante este período, você deve apenas trabalhar. Mas mesmo quando esse nível é ultrapassado, Adão e Eva ainda devem restaurar o indivíduo, a família, o clã, a raça, a nação e o mundo, como um corpo conectado de filhos espirituais. Desta forma, cada família abençoada restaura o mundo. Até que cada família restaure o mundo, elas devem continuar a se sacrificar. Durante meu 3º curso de 7 anos, eu expandi a realidade de restauração para todos vocês, ao nível de família, clã, raça, nação e mundo, criando um fundamento representativo em nível mundial para a total indenização. Ao servir fervorosamente e se unir com os verdadeiros pais, como nossos filhos espirituais adotados, vocês devem perseverar até alcançar o nível mundial. Quando o mundo parar de se opor a nós, podemos ultrapassar o estágio de compleição no nível mundial. Até então, vocês não podem se estabelecer. Vocês não podem evitar o envolvimento no curso de deserto pelo qual estamos atravessando. Agora não é o tempo para se instalar em Canaã como nossa própria nação. Neste sentido, não devemos ter nenhum conceito de propriedade. Cada singular coisa no mundo deve estar autorizada por Deus antes de qualquer um a possuir. Primeiro Deus a possui, então é dada aos verdadeiros pais, e depois disso, você pode herdá-la dos verdadeiros pais. Contudo, ainda não restauramos uma nação. Estamos vagando como soldados unificados em busca de uma nação. A menos que este objetivo seja alcançado, não há tal coisa como propriedade individual ou direito individual de propriedade. Tomem os israelitas como um exemplo. Até que todas as 12 tribos obtivessem o fundamento para restaurar Canaã, elas não puderam reivindicar qualquer porção de terra. Na realidade de restauração através de indenização, o lado de Caim tem sido desenvolvido pelo sacrifício de Abel. Mas agora é Caim que deve se sacrificar, para permitir que a realidade de Abel seja estabelecida. Em outras palavras, a realidade de Caim deve apoiar a realidade de Abel. Esta é uma era diferente. Desta maneira, vocês devem apoiar as famílias coreanas mais velhas. Enquanto recebem apoio, elas podem me apoiar. Você não pode trazer todas as coisas diretamente para mim. Os israelitas primeiramente traziam todas as suas disputas diretamente para Moisés decidir. Quando isto se tornou demais, ele escolheu anciões para auxiliá-lo. Esta é uma regra celeste. A forma do princípio é me atender, atendendo as famílias coreanas mais velhas. Deste modo, eu enviei vários dos 36 casais aos Estados Unidos para que todos no mundo pudessem herdar a tradição celeste através deles. De agora em diante, você deve estabelecer nova tradição celeste nos Estados Unidos. Os casais abençoados com seus filhos espirituais devem estabelecer o padrão de indenização para o mundo. Vocês devem fazer isto por si mesmos, como seu 5% de porção de responsabilidade. Lar Igreja é nossa ligação. Eu já me tornei uma planta viva que conecta todas as coisas desde a raiz, passando pelo tronco, até as pontas dos galhos. Portanto, a muda crescerá rápido até se tornar uma árvore. Embora árvores semelhantes estejam nas redondezas desta árvore viva original, necessitamos de um sistema para ligar todas as árvores a partir de uma raiz original, através do tronco até as pontas dos ramos. Chamamos essa organização de Lar Igreja. Neste sentido, sem Lar Igreja, não podemos estar conectados com a árvore original. Qualquer pessoa incapaz de se conectar com a árvore original não pode se conectar ao reino do céu. Através desta lógica, podemos chegar à conclusão de que sem Lar Igreja, não podemos entrar no reino do céu. Eu tenho investido a minha vida inteira para estabelecer esta condição de indenização para o mundo. Eu já paguei 95%. Quando você paga seus 5%, o relacionamento pai e filho é estabelecido. Somente neste estágio, seus nomes entrarão no registro do reino do céu. Após você ir para o mundo espiritual, não é o momento de fazer isto. A admissão no registro do reino do céu deve ser decidida centrada na tribo completa de Adão na terra. Contudo,
Nenhum fundamento para esse registro já foi estabelecido. Portanto, devemos rapidamente preparar o fundamento para o registro no reino do céu, no nível global. Do contrário, o mundo será destruído. Você já se registrou? De agora em diante, eu devo estabelecer exatamente a Constituição Celeste. Muitos problemas ainda permanecem. Assim, estou lutando internamente, pois o mundo e eu não temos tempo para descansar. O propósito do túnel subterrâneo que eu propus para ligar Coreia e Japão é para conectar a fortuna do Japão com um curso eterno e ilimitado. Do contrário, o Japão não pode transcender as limitações de ser uma nação insular. Se conectamos o Japão com a Península Coreana, o Japão pode ser unido com o continente. Alguém poderia chamar isto de o casamento da Ásia. 3 arcanjos asiáticos necessitam se tornar como irmãos e irmãs centrados nos pais dentro da área da Ásia. É óbvio que a civilização ocidental está seguindo a oriental. Depois das nações ocidentais se tornarem como 3 irmãos unidos sob seus pais, a família mundial de 8 indivíduos, o fundamento ideal para o Messias, será firmemente estabelecida. Por fim terminaremos o curso, e a utopia de Adão, o definitivo ideal na Terra, será uma unidade com o coração do Pai Celeste. Todas as coisas que necessitavam ser feitas na Terra serão cumpridas e conectadas diretamente com o reino do céu, se desenvolvendo no reino do céu ideal na Terra. Devemos seguir este caminho, mesmo ao sacrifício de todas as coisas. Se você tem qualquer conceito de preferência por qualquer nação ou raça, não pode fazer nada. Você deve oferecer ao Pai Celeste todos os resultados de sua luta direta contra Satanás. Quando vocês disseram adeus para Satanás? Quando vocês se comprometeram em todos os sentidos em edificar a família ideal? Vocês não pensavam que os filhos espirituais eram tão importantes, pensavam? De agora em diante, você deve amar seus filhos espirituais mais do que seus próprios filhos.